Por que o único homem sem pecado na história se colocaria na fila dos pecadores para ser batizado? O que aconteceu nas águas do Rio Jordão não foi apenas um ritual, foi o momento em que o céu literalmente se rasgou para revelar um segredo guardado por 30 anos. O chamado que ecoara no deserto não chegara a Jesus como um rumor distante, mas como um peso silencioso no coração, amadurecido ao longo de anos de obediência invisível. Enquanto multidões atravessavam caminhos poeirentos rumo ao Jordão, ele sentiu que o tempo do anonimato se fechava como uma porta atrás de si. Cada passo para fora de Nazaré carregava o som contido de ferramentas repousando, de uma casa simples ficando em silêncio, de uma mãe que compreendia sem precisar perguntar. O mesmo Deus que o guardara na quietude, agora o conduzia à exposição, não pela força, mas pela submissão. No fluxo das pessoas comuns, Jesus não se destacou. Caminhou como um entre muitos, misturando-se aos pecadores arrependidos, sentindo o peso coletivo da culpa humana que ainda não lhe pertencia, mas que em breve carregaria. O Jordão adiante não era apenas um rio, era uma fronteira espiritual, onde confissão, esperança e temor se misturavam em lágrimas abertas, e onde algo eterno estava prestes a ser revelado sem alarde humano. João permanecia firme em sua missão, sem saber que aquele momento fora preparado muito antes de seu primeiro clamor no deserto. A separação entre suas vidas não fora distância emocional, mas proteção divina, para que ninguém pudesse confundir o céu com estratégia humana. Quando Jesus se aproximou das margens do Jordão, não havia sinais exteriores de glória, apenas a dignidade silenciosa de quem conhece o Pai. O coração de João, moldado pela verdade, percebeu antes da mente aquilo que os olhos ainda não conseguiam explicar. O ambiente parecia suspenso, como se a criação aguardasse um gesto simples que mudaria tudo. Ali, entre confissões sussurradas e águas que refletiam o céu, o Filho de Deus colocava-se na fila dos homens, não por necessidade própria, mas por amor obediente. O deserto, o rio e os céus estavam alinhados, e a história avançava sem retorno, conduzida não por aplausos, mas pela vontade perfeita de Deus. João carregava consigo lembranças que nunca se apagaram, fragmentos de histórias que o acompanhavam desde a juventude, ecos de um nascimento marcado pelo sobrenatural e de uma infância que despertara assombro até entre doutores da lei. Ele sabia dos fatos, cria neles, mas a fé ainda aguardava a confirmação que o próprio Deus prometera conceder. A longa obscuridade de Jesus, os anos silenciosos em Nazaré, haviam permitido que a dúvida coexistisse com a esperança. Ainda assim, João não recuara em sua missão. Pregara, chamara ao arrependimento e aguardara o momento exato em que o céu falaria de forma inequivocável. Quando Jesus se colocou diante dele, algo rompeu todas as incertezas. A pureza que emanava não era aprendida, não era ensaiada, não era comparável a nada que João já tivesse visto. Diante de reis arrependidos ou pecadores quebrantados, nunca sentira aquilo. Agora, o profeta do deserto se via pequeno, inadequado, confrontado pela santidade viva que estava diante dele, e seu coração resistiu ao gesto que lhe era pedido. A recusa brotou não de desobediência, mas de reverência. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mateus 3,14. A pergunta carregava o peso de um homem que reconhece seu lugar diante do inocente. Então a voz de Jesus rompeu o instante, não como imposição, mas como perfeita submissão à vontade do Pai. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Não havia argumento a ser acrescentado. João cedeu e juntos desceram as águas do Jordão. Quando Jesus emergiu, o invisível tornou-se manifesto. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Mateus 3,16. O sinal prometido cumpria-se diante de todos. O céu reconhecia o Filho,
e a missão que permanecera em silêncio agora começava a ser revelada ao mundo. Ali, diante das águas ainda inquietas, Jesus assumia conscientemente o caminho que ninguém mais poderia trilhar. Não havia companheiros para dividir o peso, nem vozes humanas capazes de aliviar o que se colocava sobre seus ombros. A redenção do mundo repousava sobre aquele que abrira a mão da glória eterna para vestir a fragilidade da carne. Ele via a cruz à distância, sentia antecipadamente a rejeição, a solidão, a incompreensão, e ainda assim não vacilava. O plano permanecia firme, não sustentado por força visível, mas por uma entrega absoluta. Seu braço humano estendia-se em direção ao céu, e nessa ligação invisível ele se apoiava no amor onipotente. O rio testemunhava em silêncio a decisão que selava o destino da humanidade. Nada naquele momento era improvisado, cada passo era aceitação voluntária, cada respiração era submissão perfeita à vontade do Pai. Enquanto seu corpo ainda pingava as águas do Jordão, o olhar do Salvador parecia atravessar os céus abertos, e sua alma se derramava em oração profunda. Ele conhecia a dureza do coração humano, sabia o quanto o pecado cegara os olhos e tornara pesada a fé. Suplicava poder para romper cadeias invisíveis, para vencer a incredulidade, para libertar aqueles que sequer sabiam estar presos. Pedia ao Pai um testemunho claro de que a humanidade, agora assumida por ele, era aceita nos céus. Nunca os anjos haviam ouvido uma oração como aquela. O céu inteiro parecia suspenso, aguardando a resposta. Não seria um mensageiro celestial quem falaria, mas o próprio Deus. A glória irrompeu diretamente do trono. Os céus se abriram, e sobre Jesus desceu o Espírito em forma de pomba, luz pura e viva, sinal do caráter do Filho, manso e humilde. Poucos compreenderam o que viam, mas todos sentiram o peso daquele instante. Um silêncio reverente envolveu a multidão às margens do Jordão. A presença divina repousava sobre o lugar, e o vulto de Cristo estava banhado pela luz que cerca continuamente o trono de Deus. Seu rosto refletia uma glória jamais vista em homem algum. Então, dos céus abertos, soou a voz que atravessou o tempo e a eternidade. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Não era apenas uma declaração de identidade, mas a confirmação pública da missão. O céu reconhecia o Filho, a terra o recebia em silêncio e a história humana avançava, agora marcada pelo início visível da obra da salvação. A voz que descera do céu não era apenas confirmação pública, era sustento divino para um caminho que exigiria força além da humana. Sobre Cristo seriam colocados os pecados de um mundo em rebelião, e ainda assim o Pai declarava seu agrado. A humilhação de assumir a natureza decaída não diminuía sua identidade, antes a revelava. Aquele que se colocara entre pecadores era reconhecido como Filho do Eterno. Para os que observavam, aquelas palavras semeavam fé. Para o Salvador, eram a certeza de que não caminharia separado do amor do Pai, mesmo quando carregasse a culpa que não era sua. O céu selava a missão antes que o conflito se tornasse visível, afirmando que o plano de redenção não nascia da necessidade humana, mas do propósito eterno de Deus. João assistira a tudo com o coração profundamente abalado. Ver Jesus inclinado em súplica, com lágrimas silenciosas buscando a aprovação do Pai, marcara-o para sempre. Quando a glória divina o envolveu e a voz celestial ecoou, o sinal prometido tornara-se claro. Não restava dúvida, ele havia batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre o Batista, não como peso, mas como clareza, e sua mão se estendeu, apontando para aquele que estava diante de todos. A declaração rompeu o ar simples do Jordão com significado eterno. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
As palavras foram ditas sem alarde, mas carregavam o destino da humanidade ainda oculto aos ouvidos que as escutavam. Poucos compreenderam o alcance daquela expressão. Séculos antes, no Monte Moriá, a pergunta ecoara: Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta permanecera como promessa: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 7, 8. O sacrifício provido em lugar de Isaque apontava para um significado mais profundo. Por meio de Isaías, o Espírito Santo revelara: Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 7, 6. Contudo, Israel não discernira plenamente a lição. Muitos viam os sacrifícios como simples ofertas para aplacar a divindade. Deus, porém, desejava revelar que a reconciliação não nascia do esforço humano, mas de seu próprio amor, que oferecia o dom perfeito para restaurar o homem a si. As palavras pronunciadas no Jordão não se limitaram àquele instante nem àquela pessoa. Nelas estava incluída toda a humanidade. Quando o Pai declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, falou a Jesus como representante do homem. Carregando nossas culpas e fragilidades, ele se colocou onde nós deveríamos estar, e ali fomos aceitos nele. Por isso, a Escritura afirma que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, 6. A glória que envolveu Cristo não foi apenas honra pessoal, mas um sinal permanente do amor divino estendido aos que creem. Revelava que a oração não se perde no silêncio. A voz humana pode alcançar os céus e o pedido sincero encontra resposta diante do trono. Aquilo que parecia separado pelo pecado foi novamente unido, pois Jesus ligou a terra ao céu, restaurando a comunhão quebrada. O amor que envolveu o Salvador naquele momento passou a circundar também o homem. A luz que se projetou das portas celestiais abertas sobre sua cabeça não se extinguiu ali. Ela permanece acessível a todos os que buscam auxílio para resistir à tentação. A voz que reconheceu o Filho ecoa agora sobre cada crente, não como metáfora, mas como promessa viva. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Cristo, a humanidade encontra novo lugar diante de Deus. O céu, que parecia distante e inacessível, tornou-se próximo. A aceitação concedida ao Filho estende-se aos que estão nele, e a oração, antes frágil, passa a ser sustentada pela intercessão do próprio Salvador, que conhece o peso da luta humana e apresenta cada súplica ao Pai. Essa esperança é confirmada pela promessa: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3, 2. O Redentor abriu o caminho para que ninguém fosse excluído. O mais pecador, o mais ferido, o mais desprezado pode aproximar-se do Pai sem temor. Há um lar preparado, uma herança assegurada, uma porta aberta que não depende de mérito humano. Assim declara o Senhor: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 7, 8. O céu permanece acessível, e o caminho iniciado no Jordão continua aberto para todos os que creem. A mesma voz que ecoou sobre o Jordão, dizendo: Este é o meu Filho amado, diz hoje que você também não foi esquecido. Jesus abriu uma porta que ninguém pode fechar. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Muito obrigado por assistir e que essa luz ilumine sua semana.